pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Tem uma pergunta que eu tenho recebido e tenho com uma certa frequência respondido ela de forma positiva. E essa pergunta é simples e eu estendo ela para vocês. Você já sorriu hoje? Vocês já sorriram hoje? É uma pergunta simples, mas um sorriso ele traz uma alegria tremenda para a nossa vida. Enfim, eu estou aqui mais uma vez e estou alegre e contente por ter você mais uma vez aqui comigo para aprendermos juntos e darmos continuidade nessa série intitulada Colunas do Caráter, onde nós estamos propondo e analisando e apresentando algumas virtudes que de fato são indispensáveis na nossa caminhada cristã. Nós já falamos sobre verdadeira grandeza, nós já falamos semana passada sobre heroísmo e nessa semana nós vamos tratar sobre resolução e resoluções. Eu gosto muito de uma definição de resolução que ela é proposta e ela é apresentada aqui no livro Colunas do Caráter. Nós temos tomado como auxílio. E diz assim: resolução nós entendemos como uma qualidade de caráter que é evidenciada na disposição de agir com presteza e coragem numa dada situação. Ou seja, resolução nada mais é do que a capacidade não só cognitiva, mas também de ser transformada em ação para resolucionar ou solucionar algum problema, alguma situação que nós que nós nos deparamos ao longo de nossa vida, de forma especial na caminhada cristã e nossas decisões. E eu gostaria, para falar de resolução, tem uma situação muito propícia que exemplifica muito bem o que é, de fato, ter uma resolução em dada circunstância. No livro de 1 Reis, no capítulo 3, nós encontramos um pedaço da história de Salomão, onde Deus diz a ele que ele pede o que queres e que eu te dê, e Salomão ora por sabedoria, entendimento, discernimento, para que ele pudesse governar o povo com sabedoria de fato, o povo de Israel. E logo na sequência é apresentada uma narrativa do verso 16 de 1 Reis 3 até o verso 28, onde Salomão exerce essa sabedoria dada por Deus. Essa situação, só para resumir, duas mulheres se apresentam diante dele, ambas dizendo que são mãe de um menino que está vivo e que a outra era mãe de uma criança que tinha morrido, que a outra durante a noite tinha se deitado sobre ele. E nesse impasse de saber quem estava falando a verdade, a partir do verso 24, Salomão ele dá uma resposta, ele soluciona esse problema de uma maneira muito extraordinária, de uma maneira muito sábia. A partir do verso 24 ele diz assim: disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem seu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Nesse texto nós encontramos de fato uma resolução, uma solução para um problema que para muitos parecia um impasse insolucionável, mas que Salomão usou a sabedoria, transformou ela em ação e solucionou esses casos. A resolução e as resoluções de fato são indispensáveis em nossa caminhada cristã e em nossa vida como um todo. E eu queria apresentar, e o aspecto que eu gostaria de enfatizar, era em 3 pontos principais que nós falhamos em tomar devidas resoluções. E o primeiro dele, nós falhamos como nós não transformamos a resolução de fato em ação. Exemplo, uma pessoa que tem algum vício em algum tipo de droga ou até em determinada coisa, um vício em si, e ela vem na sua mente a decisão, a resolução que aquilo está fazendo mal para ele e que ele deve parar para que ele prossiga melhor, seja feliz, enfim. E ele não transforma isso em ação,
passam 1, 2, 3 semanas e ele não transformou isso em ação. O que acaba acontecendo? Essa resolução se esvai. Ou seja, a resolução ela não pode ser só cognitiva, não ficar somente nas ideias, mas deve de fato resultar numa ação destemida, como nós lemos a definição no início, que traz de fato a solução. Esse é o primeiro ponto que nós costumamos falhar. O segundo é que nós falhamos quando nós secretamente acariciamos o desejo contrário. Nós temos a resolução para dado problema, para dada escolha, para dada circunstância que nós estamos vivendo, mas nós acariciamos em nossa mente um sentimento contrário. Isso acaba criando uma divisão em nossa mente e não tomamos de fato a decisão que desaguaria numa ação de fato e na solução do problema. E nisso tem uma frase aqui no livro Colunas do Caráter de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, abre aspas, a mente comanda o corpo e ele obedece instantaneamente. A mente comanda a si própria e é resistida. A mente comanda a mente, a si própria, a querer e não faz. A pergunta que ele mesmo formula, por que esta monstruosidade? Responde Agostinho, ela não quer inteiramente, portanto não comanda inteiramente. Fecha aspas. O que Agostinho está falando é que uma mente dividida entre a resolução e a continuação, né, em dada circunstância e problema, por comodismo ou por falta de iniciativa, faz que nossa mente, de fato, não queira por completo essa divisão. E a questão 3, né, o ponto 3 que nós falhamos e que eu considero mais primordial, é que nós falhamos em tomar nossas resoluções, muitas das vezes, com excessiva confiança em si próprio e esquecermos ou não levarmos em consideração o auxílio divino. Pois, de fato, a resolução deve ser transformada em ação. A resolução não deve ser, vamos dizer assim, encontrar-se em nossa mente dividida. Isso é importante. Mas qualquer tipo de resolução e resoluções que nós tenhamos sem a devida confiança e consideração do auxílio divino, ela se torna vã, principalmente para nós na nossa caminhada cristã. E por fim, eu gostaria de dar um conselho para cada um de nós, para de fato nós transformamos as resoluções nas melhores decisões e ações, confiando e dependendo do auxílio divino. Tem uma frase de John Vincent que ele diz o seguinte, abre aspas, procurarei nesse dia viver uma vida simples, sincera e serena, repelindo prontamente todo pensamento de descontentamento, ansiedade, desânimo, impureza e egoísmo, cultivando alegria, magnanimidade, carinho e o hábito do santo silêncio, exercitando economia na despesa, cuidando na conversação, diligência no serviço, fidelidade em toda incumbência e uma confiança infantil em Deus. Fecha aspas. Essa frase de John Vincent, ela fala muito ao meu coração, porque ela termina dizendo que nós devemos cultivar em nosso coração, em nossa mente, em nosso viver, uma confiança infantil em Deus. De todas as resoluções que nós devemos tomar, é a resolução de fato de transformar em ação a nossa entrega por completo a Deus. Pois dos maiores dos nossos problemas que nós temos, o maior é o pecado, que nos separa de Deus. Mas em Cristo nós encontramos a resolução e somos reconciliados com Deus e podemos, por sua graça, alcançar a salvação. Meu amigo, que você não deixe para depois, que você não fique retardando a decisão e o que Deus tem falado ao seu coração e à sua mente, de tomar a resolução, de se entregar por completo, de depositar a sua vida e seu coração nas mãos de Deus e sempre depender do auxílio divino. Meu desejo é que nós possamos tomar as melhores resoluções em nossa vida e que cada uma delas nos aproxime de Deus e nos torne mais dependentes. Que o Senhor possa te abençoar, que de fato nós possamos continuar nessa caminhada junto e aquele que começou a boa obra em nossa vida possa completá-la até o dia de Cristo Jesus. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe cada um de vocês.